Será que uma lei americana pode desestabilizar o mercado financeiro no Brasil? A resposta é sim. Como vocês já sabem, o ministro Alexandre de Moraes, ele foi sancionado pela Lei Magnitsky e de lá para cá vem gerando uma série de desconforto, uma série de dor de cabeças entre os outros ministros do Supremo, entre os banqueiros e principalmente comigo, com você que está assistindo esse vídeo, com os investidores pessoa física. Tá todo mundo apreensivo, pensando no que fazer e o que vai acontecer, se esse conflito vai escalar ou não. E por isso eu estou gravando esse vídeo aqui hoje, então fica comigo até o final que eu vou falar tudo o que eu sei até o momento e o que eu vejo que pode acontecer daqui para frente. Mas antes de mais nada, deixe aqui nos comentários se vocês estão preocupados com a situação do Brasil. Para mim é importante ter esse feedback. Porque é notório que todo mundo já sabe, a Lei Magnitsky foi aplicada contra o ministro Alexandre de Moraes e o próprio ministro fez até algumas declarações meio que ironizando a lei, mas o fato é que gerou um desconforto muito grande no Supremo e uma preocupação muito grande também. Tanto é que foi convocada uma reunião secreta com os principais banqueiros do Brasil para discutir a aplicabilidade da lei. Então, nela tiveram presente, do lado do Supremo, Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes e Cristiano Zanin, e do lado dos bancos, André Esteves, do BTG, José Vita, do Itaú, Alessandro Tomal, do Santander, Rodrigo Maia e o ministro da AGU, para entender qual era o objetivo, até onde o Trump pode escalar isso e quais sanções que o próprio Alexandre de Moraes teria e os outros ministros. Nessa reunião, os banqueiros explicaram que seria muito difícil eles fazerem alguma exclusão manual ou não aplicar a lei. E falaram que o próprio Pix, todo o sistema financeiro, é todo automatizado, fazendo checagens automáticas, então seria impossível não aplicar a lei Magnitsky. E até aí tudo ok, a gente saiu dessa reunião com a confiança de que os bancos iriam aplicar a lei Magnitsky e que seguiria a via normal, o mercado financeiro já se acalmou um pouco. Porém, essa semana, o ministro Flávio Dino soltou uma decisão onde que impedia os bancos brasileiros de obedecerem a ordens de outros países sem uma autorização expressa do Brasil. No mesmo dia, os Estados Unidos soltou uma nota, sem citar essa decisão do Brasil, de que as sanções impostas pelos Estados Unidos deveriam ser respeitadas e nenhum outro tribunal poderia anular. E aí que a gente fica numa grande sinuca de bico, como a gente fala na gíria, numa berlinda, numa situação muito delicada. Imagina a cabeça do banqueiro. Estou no Brasil, sou uma empresa brasileira, sou regulado pelo Brasil, eu devo obedecer uma lei brasileira, então eu devo obedecer o que o STF fala. Mas, porém, do outro lado também, eu faço parte do sistema financeiro global, está tudo interligado, eu preciso fazer câmbio, eu preciso ter uma relação com o resto do mundo financeiramente. Hoje o mercado ele é muito conectado e eu também preciso respeitar o que vem dos mecanismos lá de fora. E aí a gente está num grande dilema de o que vai ser nos próximos dias. E quando a gente está numa situação que nem essa, que a gente não sabe direito o que vai acontecer, o banco vai cumprir, não vai, a gente sempre tenta buscar referências na história de outros momentos, o que ocorreu, para ver se realmente faz sentido, tentar trazer uma relação. Bom, no Brasil a gente não viveu nada parecido, mas a gente fez uma busca aqui, a gente encontrou um caso emblemático, o banco francês BNP Paribas, ele foi multado em 2014, ou seja, mais de 10 anos atrás, em 8,9 bilhões de dólares por aceitar contas de indivíduos sancionados pela lei. Então, indivíduos de Cuba, Sudão, Irã, que estavam sancionados e eles abriram a conta desses indivíduos. Eles tiveram que fazer um acordo, pagar essa multa, tiveram algumas operações em dólar proibidas de fazer por um determinado período e ainda tiveram que demitir todas as pessoas envolvidas nesse esquema. Então, pensando com a cabeça de banqueiro, acho que dificilmente eles vão querer pagar para ver, para poder ter uma multa desse tamanho para a sua instituição. E uma consequência muito pior, que a gente até vou bater na madeira aqui, que a gente espera que não aconteça, seria uma exclusão do sistema SWIFT das empresas que não aplicarem a lei Magnitsky, né? Então, o que é esse sistema, né? O sistema SWIFT é como se fosse um sistema para comunicações financeiras interbancárias mundiais. Por exemplo, aqui no Brasil, se a gente vai transferir dinheiro de uma conta para outra, a gente faz uma TED ou faz um Pix. Só que isso para transferências internacionais não existe, né? O que existe é o SWIFT, né? Então, a gente vai fazer quem faz câmbio, quem é empresário, opera bastante câmbio, sabe disso. Cada instituição tem um código ali, SWIFT, que a gente precisa informar para fazer essa transferência de recursos internacionais. E a gente tem um exemplo disso que foi na Rússia. A Rússia, quando ela fez a invasão na Ucrânia, uma das penalidades, uma das sanções que ela sofreu foi a exclusão de todas as instituições financeiras do sistema SWIFT. E aí tu pode perguntar para os empresários russos o quanto eles gostam do Vladimir Putin, né? Então eles foram muito impactados. Imagina uma empresa que tem que operar câmbio, tem que importar, tem que exportar. Simplesmente ela tem dinheiro para fazer isso, tem o recurso, mas em determinado momento, por uma decisão governamental, ela
não consegue mais fazer as movimentações, né? Então, isso gerou um impacto lá na Rússia gigantesco. O pessoal teve que driblar isso, inclusive uma das alternativas usando Bitcoin e outros meios de pagamento. Mas voltando aqui para o caso do Brasil, aqui não seria tão grave porque seria apenas as instituições que mantivessem as contas dos ministros sancionados, né? Por hora é um só, mas a gente imagina que isso possa continuar escalando e que não respeite as sanções e que possa vir a ter essa penalidade de sair do sistema SWIFT. E isso, o mercado ele já tenta antecipar. A gente consegue ver isso nas cotações das ações. Banco do Brasil, por exemplo, ela tem caído mais do que os outros bancos. Por quê? Porque o mercado tem aquela crença de que, pô, como é uma empresa estatal, ela pode ter uma gerência maior, uma ingerência maior do governo. O governo chega lá e diz, olha, vocês daqui não podem aplicar a lei Magnitsky. Por hora, hoje, está mais arriscado os bancos estatais, né? E a gente está vendo isso nas cotações, por essa possibilidade de uma intervenção para não aplicação da lei Magnitsky. Agora, olhar a aplicabilidade da lei Magnitsky, quais os impactos disso, a gente está olhando de lupa o problema, né? E a gente precisa enxergar o todo, ver o que está por trás disso. E aí vem a questão política, tá? Então, dia 4 de julho, ali começou o tarifaço de 50% para produtos brasileiros. Ali já ficou muito claro que era uma questão política, que não era uma questão comercial. E isso veio escalando até chegar na aplicabilidade da lei Magnitsky. E, na minha visão, tá? Eu já falei isso em outros vídeos, isso tende a continuar escalando. Por quê? A gente está com uma falta de negociação muito grande. A nossa diplomacia está indo mal. Semana passada era para ter a primeira reunião entre o Fernando Haddad, nosso ministro, com o Scott Bessent, que é o secretário americano, e a reunião foi cancelada. Então já passou mais de mês, daqui a pouco a gente vai entrar em 2 meses desde o início do tarifaço de 50%, e não se conseguiu conversar, não foi negociado. Então, quanto mais o tempo passar e não evoluir uma negociação, mais a corda vai esticar. O que significa a corda esticar? Vai ter uma retaliação de um lado, do outro, né? E aí vão aumentar. Então, o que pode acontecer? Novos ministros serem sancionados, as sanções da Magnitsky aumentarem. Pode acontecer tudo isso antes de começar a melhorar. Em algum momento, como a gente fala assim, né, no jargão, os homens têm que sentar na sala e têm que negociar. Em algum momento, isso tem que ser feito. O próprio Zelensky foi lá, conversou com o Trump, foi uma conversa bem diferente do que a primeira que ele teve. Vladimir Putin foi lá. Então, em algum momento, vai ter que acontecer isso. Vai ter que se sentar, se negociar e dizer, ó, não é bom para ninguém essa situação, assim, assado, vamos manter a nossa amizade aqui e tudo mais. O problema é que a gente não está enxergando isso ainda, tá? Então, por isso, a gente imagina que essa tensão, ela vai aumentar antes de começar a melhorar. E os meus investimentos? Pô, Luciano, eu trabalhei a vida inteira, juntei esse patrimônio e agora que tá tudo bem, aposentei, vendi minha empresa, estou com meu recurso investido, estou sossegado. Essa crise toda, será que eu vou perder tudo aquilo que eu levei a vida inteira para conquistar? Pô, e é uma dúvida legítima, né? Até se você tem essa dúvida, eu vou deixar aqui embaixo o link da minha página institucional. Você pode colocar nome, telefone, e-mail, que alguém da minha equipe entra em contato. A gente oferece uma análise de carteira gratuita para você que ainda não é nosso cliente. Voltando aqui para os investimentos. Tem alguns pontos que eu gostaria de destacar aqui, que são recomendados nesses momentos. Primeiro ponto, ninguém sabe exatamente o que vai acontecer. Então já tem vários vídeos aqui no meu canal onde eu falo que a gente tem que montar uma carteira pensando em diversos cenários, não tentando adivinhar o futuro. Então, por exemplo, eu tenho uma convicção muito grande que a bolsa vai subir muito, que a gente está descontado, vou lá 100% em bolsa. Cara, tá errado. Pode ser que aquela tua convicção não se materialize. Então, tu acredita nessa tese? Vamos colocar uma parte do percentual do teu patrimônio, mas não todo. Então, primeira coisa, ninguém tem noção do futuro. A gente precisa montar um portfólio que ele vá bem em vários cenários. Se o dólar disparar, se a inflação disparar, se o CDI cair, cada cenário tu tem que ter ativos que vão ir bem naqueles momentos. Segundo ponto, internacionalizar é preciso. Hoje está muito fácil de abrir uma conta lá fora, de mandar um dinheiro para fora. Eu trabalho muito isso. É muito menos moroso do que há 5 anos atrás, do que há 10 anos atrás. Então tem que fazer tudo no aplicativo, tem que ter um recurso fora. Porque a gente vai estar diluindo o nosso risco Brasil. Não adianta a gente fazer toda a diversificação se todo o nosso risco vai estar no Brasil. Então é importante sim internacionalizar uma parte dos investimentos. E o último ponto que eu gostaria de trazer aqui é cuidado com a qualidade dos ativos que você tem em carteira. Então, o que significa isso? Dentro do mercado financeiro, a gente tem lá a empresa que ela tem um risco maior e ela paga um pouco mais, e tem a empresa que tem um risco menor e paga um pouco menos o rendimento. Agora, nesses momentos de incerteza, o ideal é estar em ativos de high quality, que a gente chama de alta qualidade. São ativos mais previsíveis e, nesses momentos, as empresas maiores, mais lucrativas, elas ficam maiores ainda, porque elas podem, inclusive, adquirir concorrentes em momentos de crise. Tá? E a empresa, aquela que tem dificuldade, com um momento de incerteza, as pessoas param de consumir, o câmbio sobe, juros sobe, elas passam por mais dificuldade ainda. Cuide muito da qualidade dos ativos que você tem em carteira. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, curta aqui, compartilhe com o seu amigo. Isso é muito importante para a gente continuar produzindo esse tipo de conteúdo. Muito obrigado e até o próximo vídeo.